Amores, estamos aqui no Shopping Valtier Popular e a loja Giovana Fernandes, que está um arraso, principalmente porque ela trabalha com os vestidos lindos, lindíssimos, cada um mais lindo do que o outro. E eu já vim aqui conferir tudo pra vocês. Então já vão deixando aí um like, né, gente? Vão deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo porque vai ajudar a muitas pessoas. Deixe seus comentários aí, amores. Você que não quer comentar, deixe pelo menos um coraçãozinho aí. Eu vou adorar receber um coraçãozinho seu. Já vou passar a referência aqui da loja, como chegar aqui na loja. E também me fale de qual cidade você está, pra me saber até onde esse vídeo alcança. Agora vamos conferir? Tá, amores, aqui nós estamos na rua Vitor Hugo. Vou dar uma referência para vocês. Bem de esquina temos aqui o Shopping Valtier e esse aqui é o Shopping Valtier Popular. Temos essa referência aqui, olha, nessa lateral temos a escada à direita que nós vamos subir para chegar lá na loja Giovana Fernandes. É mais um pouquinho para vocês da rua Vitor Hugo. Essa fachada azul é do Shopping Valtier Popular e nós vamos usar essa entrada, olha, bem na lateral, de esquina, olha, com a Rua Tis. A Rua Tis, essa que atravessa, e aqui é Vitor Hugo. Nós vamos fazer essa entrada aqui, para a gente chegar lá na loja Giovana Fernandes. Vamos fazer essa entrada aqui bem na lateral à direita, olha, a plaquinha dos caixas eletrônicos. E aqui, olha, bem na lateral, usar a escada degrau mesmo, tá? Olha, subindo as escadas, já vamos para o primeiro andar. Temos entrada também pela escada rolante lá no meio, no centro do Shopping Valtier. Se vocês por acaso virem por lá, é só vocês procurarem a ala Marfim. Subindo para o primeiro andar, é pertinho, por essa entrada que eu fiz, é facinho de vocês encontrarem a loja Giovana Fernandes. Chegamos no primeiro andar, amores. Vou dar referência aqui para vocês da loja Giovana Fernandes. Temos essa rampa, primeiro andar, ala Marfim, temos essa rampa. Bem aqui à direita, temos os caixas eletrônicos. Olha só, os caixas eletrônicos aqui. E aqui, Giovana Fernandes. A Giovana Fernandes é uma loja que trabalha aí com peças diferenciadas. A coleção é linda, maravilhosa, trabalha com moda indiana, vários vestidos lindos e preço excelente para vocês. E olha só, gente, que vestido maravilhoso. Os modelos são lindos, né, gente? Lindos, lindos. Mas daqui a pouquinho eu já vou passar o precinho de todos para vocês. Mais opções aqui de modelos. Olha só, gente, o branco divino, que está show, maravilhoso. Olha isso aqui. E o preço maravilhoso, hein, meninas? Olha só, mais opções aqui de batinhas e muitas opções de vestido, cada um mais lindo do que o outro, como eu falei pra vocês. Olha que maravilhoso, gente. Lindos. Aqui dentro, olha, também vamos ter várias opções de vestidos, como também de batas. Moda indiana. Olha esse aqui, gente, que maravilhoso esse. Lindo. Temos muitas opções de vestidos e também de vestidinho, olha, que serve como saída de praia. Lindos, cada um mais lindo do que o outro. Depois, gente, eu vou entrar lá dentro para mostrar aqueles ali para vocês, olha, que está um arraso esses vestidos. Amores, olha que maravilhoso esse aqui. Voltei nele para mostrar melhor para vocês. Tem esse detalhe. Aqui também, olha, tem detalhe bordado, que ele tem um leve franzidinho na saia. E olha só, tem fenda e aquele tecido bem encorpado mesmo, e está lindo. Vai ter várias opções de estampas e os tamanhos MG e GG, e o precinho maravilhoso para vocês de R$80, amores, apenas R$80. Uma peça sofisticada dessa, tá lindo demais esse vestido. E olha só esse outro aqui, olha, esse já é mais aquele estilo lenço. Show! Olha só o detalhe aqui diferenciado, amores. Ela trabalha aqui, a Giovana Fernandes, com umas peças bem diferenciadas. Olha só, que ele é bicudinho aqui na lateral, lindo para você usar na praia, final de ano, para você aí que vai viajar, passar na praia. Olha que bacana, gente. Aqui ele tem o detalhe, olha, que ajusta aqui, olha, quando veste, lindo.
também no valor de R$80, tamanhos MG e GG. Temos mais opções, não para não. Esse aqui, olha, é maravilhoso, né, gente? Bem comportadinho, tem um botãozinho. Aqui ele ajusta na cintura, tem o detalhe. E aqui ele abertão, amores, também serve como saída de praia. Maravilhoso isso aqui, ó. Maravilhoso. Tem um detalhe franzidinho aqui no barrado. E pode ser usado assim, ciganinha. Olha que lindo, gente. Lindo demais. O precinho aí de R$80. E é seda, tá? É seda, tá? Show. Vai ter outras opções de cores. Lembrando aí que ela trabalha com os tamanhos MG e GG de toda a coleção. Olha só esse outro, que lindo, gente. Esse tem alcinha, tem uma pala larga, lindo. Olha só, aqui ele é mais soltinho aqui embaixo. Tem um leve babadinho bem discreto, franzidinho. Tecido bem encorpado, forrado. Tem bolso. Olha só que lindo, gente. Bolso. Aqui, olha, tem um franzidinho aqui também atrás. Bem suave, igual aqui na frente. Bolso. Também tem bolso. Tem várias opções de estampas. E o valor para vocês de R$85 está divino, amores. Divino mesmo. Essa loja é uma loja que é referência aqui no Shopping Valtier Popular. Fica facinho de vocês encontrarem aqui a loja. Fica na ala Marfim, box 9 e 10. Para você comprar aqui o atacado, a 4 peças, você pode variar os modelos, pode comprar longo, batinhas, pode variar à vontade. E já sai no valorzinho aí de atacado. Peça sofisticada aí para vocês com excelente preço. Os estilos são maravilhosos, lindos. Olha só aqui, olha. Bem diferente também, tem esse detalhe, tem Lastec, é aquele modelo mais curto na frente e mais comprido atrás, aquele modelinho manlet que está show, divino, né, gente? Divino esse vestido. E olha só, o precinho de R$85, tá lindo demais. Então, ó, repassando para vocês, como eu mostrei para vocês, esses dois aqui são de R$80 no atacado, acima de 4 peças. E esses aqui, R$85, esses três, 85 no atacado, acima de 4 peças para comprar aqui na loja. E ela trabalha com os tamanhos MG e GG de toda a coleção. R$50. Esse aqui, olha, pode ser usado como saída, que ele é transpassado, ou kimono, tá? Tá lindo também, tem várias opções de estampas, o precinho de R$50 no atacado. E vai ter tamanhos MG e GG, tá lindo, né, gente? Olha o barrado dele como é diferenciado, gente, muito bonito. Olha só, gente, esse aqui está divino também, ele tem um detalhe aqui que ajusta, olha. Bem lindo. Olha só o detalhe aqui na barra, gente. Lindo demais. E é aquele vestido seda, tá? Aquele estilo seda que está show. Amores, vai ter várias opções de estampas e os tamanhos MG e GG, precinho aí de R$85. Para vocês aí que revendem, amores, a qualidade está muito boa. Divina mesmo a qualidade aqui da loja Giovana Fernandes. Gente, olha só, o que mais me encanta agora na Giovana Fernandes são esses looks aqui lindos, maravilhosos, divino. Vou falar a palavra divino? Divinos, porque olha só, gente, bem trabalhado no lese, show, forrado. Olha só o detalhe aqui, olha, na barrinha, a barrinha aqui toda em lese. Lindo, gente, lindo, bem trabalhado. Divino, né? E o precinho de R$85 e vai ter muito mais opções de modelos, tá? Olha só essa daqui, amores, que divina, o detalhe aqui dos botões, toda trabalhada, tem
Tem essa faixinha aqui, olha, para ajustar atrás, a partir de R$ 45. Vai ter vários valores, tá? Vai ter 45, 50, 55. Tá linda demais. Olha só, essa daqui, o detalhe todo em aquela renda gripe e também em lese. Tá maravilhosa, gente. Linda, linda. Olha essa opção aqui que é em lese, linda. Olha isso aqui, gente, com os botões funcionais, também desse precinho que eu passei pra vocês, a partir de R$ 45. Olha só, linda também essa daqui, bem trabalhada aqui no barrado, detalhe na manga. Olha só, gente, que linda, linda mesmo. Então vai ter cada uma mais linda do que a outra. Vocês têm que vir aqui mesmo conferir, mas vocês que não podem vir, ela faz envio para todo o Brasil. Faz envio por ônibus de excursão, correio. Olha só como é trabalhada em lese, em renda gripe, linda. E ela também trabalha aqui com os tamanhos bacanas, tamanhos MG e GG, várias opções de tamanhos para vocês aí que revende, que é bem bacana. Olha essa daqui, amores, que linda, linda mesmo. Olha só, bem trabalhada aqui, olha que bacana, bem bordada, bem soltinha. Aqui, olha, na lateral ela tem fendinha. Olha o barrado. Amores, essas batinhas são a partir de R$ 45. Essa aqui está show também, né? Show, bem trabalhadinha, olha só. Linda demais. Tá chamando a atenção de todo mundo. O pessoal estão parando pra ver. Olha esse daqui, que lindo. Todo trabalhadinho em lese. Aqui, olha, também tem essa palhinha em lese, forrado, bem encorpado, olha. Não tem transparência. E olha só, a barrinha aqui está show, em lese também. Olha esse daqui que está show, bem trabalhado. Tem detalhe aqui, olha, lindo, bem trabalhado, forrado, bem encorpado. Olha só a textura para vocês verem. E olha o detalhe desse vestido aqui, gente. Lindo demais. Precinho de R$ 65. Olha só que lindo. Tô até pegando aqui para vocês verem, olha. Precinho de R$ 65 no atacado. E o atacadinho dela aqui é a partir de 4 peças, podendo ser modelos variados. Olha só, gente, esse aqui, que show também esse vestido, amores. Ciganinha, olha. Lindo, bem trabalhado. Tá um preço bacana, porque você consegue revender uma peça dessa com um preço muito bacana. Tá lindo demais, bem sofisticado, olha, bem grosso, todo forrado. Tá show, amores. E agora super tendência para final de ano, né? Olha essa outra opção aqui, amores. Lindo. E olha, tem a faixinha para ajustar atrás, tá divina, hein? Essa bata aqui tá linda demais. Olha só, gente, vou passar mais rapidinho. Olha só, mais opções aqui. Lindo, muito lindo também. Temos mais opções assim, olha. Essa daqui que está show também, linda, é mais compridinha atrás, tem fendinha. Tamanhos vai até o GG, como eu falei pra vocês. E o precinho de R$ 45. Olha, temos mais opções aqui a R$ 45. Olha só, mais opções lindas, né, gente? Olha, tem bolso, tem fenda. Temos aqui, olha, mais opções. Aqui é de 35. Amores, olha que divino esse vestido. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, a textura para vocês verem, olha, muito trabalhado. É uma moda indiana que ela trabalha aqui, muito diferenciada, bem trabalhada. São peças de excelente qualidade. Esses valores desses vestidos a R$ 85, pelo que eu tô vendo a qualidade aqui, olha, para vocês verem que são peças lindas, excelente. Ela está de parabéns com as peças e também com os preços, amores, porque olha só, divino mesmo, cada um mais lindo do que o outro. Olha essa outra opção
opção aqui, olha, de alça com as tec aqui atrás. Maravilhoso. Olha, gente, isso aqui que divino. Pegando assim na mão, olha, para vocês verem a qualidade. Se vocês virem aqui na loja conferir, vocês vão ver do que eu estou falando. As peças são divinas. E temos muito mais opções aqui, olha, de modelos. Olha esse outro, amores. Eu não sei nem qual que eu mostro aqui, porque está um arraso aqui, toda a coleção da loja Giovana Fernandes. Olha que maravilhoso esse, todo branco com os botõezinhos aqui, olha, lindo. Olha isso aqui, lindo demais, amores, lindo, todo trabalhado na renda gripi, no lese, lindo demais. A R$85 esses vestidos. Olha essa outra opção aqui, muito linda também. Olha só, gente, todo forrado, é forrado até aqui embaixo, olha que lindo, gente, lindo mesmo. Lembrando aí para vocês que ela trabalha com os tamanhos MG e GG e o valor desses vestidos estão R$85 no atacado. O atacadinho, a partir de 4 peças, você já leva nesse valor aí de atacado. Essa outra opção aqui, que é o modelo regata, tem detalhe aqui, olha, na lateral, os botõezinhos, todo trabalhado no lese. Aqui, olha, com renda gripi, todo no lese. Olha que lindo, gente, lindo também. Eu não sei nem qual que eu mostro, tá, amores? Porque são lindos demais. E temos aqui uma grande variedade também, olha, dos vestidos seda. Olha que maravilhoso, gente. Lindo, esse é o modelo em alcinha. Temos mais opções de modelos aqui, olha. Divino. Aquele modelo mais soltinho, com bolso. Lindo também, bem despojado. Olha esse aqui, amores, que divino. Esse aqui é aquele que é como saída, olha, que ele é aberto, a fenda até embaixo aberto. Olha esse aqui, amores, com bolso, lindo. Também essa opção aqui, olha, que ele é aberto, é como saída, está divino também, divino. A Giovana Fernandes está de parabéns com toda a sua coleção, arrasando nas peças, e fica aqui no Shopping Valtier Popular, ala Marfim, box 9 e 10. Linda coleção, maravilhosa, gente, mas temos mais opções ali dentro, eu vou mostrar tudo pra vocês. Amores, olha só, mais opções aqui dentro. Esses modelinhos que eu mostrei ali fora para vocês, temos mais opções de modelos aqui, olha, todos lindos, bem trabalhado, cada um mais lindo do que o outro. Lá fora eu passei bem devagarinho para vocês verem. R$85 apenas, de excelente qualidade aqui que a Giovana Fernandes trabalha. E o atacadinho aqui para você levar nesse precinho a partir de 4 peças, podendo variar os modelos. Olha só, gente, que maravilhoso esse daqui também, divinos. Olha só, amores, os modelinhos que eu mostrei lá fora para vocês, tá? Show, lindos, cada um mais lindo do que o outro, todo trabalhado. Eu foquei bem de pertinho para vocês verem. O atacado aqui na loja, acima de 4 peças, podendo variar os modelos, que bacana. Olha só, que bacana, amores. Lindo demais também esse aqui, precinho maravilhoso que a Giovana Fernandes trabalha, amores. De R$85, esses vestidos lindos, bem trabalhado no lese, na renda gripi, super tendência agora para final de ano. Vou mostrar isso de pertinho para vocês, olha, muito lindo, né? Muito lindo, olha só, R$85, acima de 4 pecinhas, o atacado aqui da loja, mas ela também faz envio para vocês aí que não pode vir até a loja. Ela faz envio por onde discussão, correios, acima de 10 peças, podendo ser variadas. Aquele que eu mostrei ali fora para vocês, olha, temos mais opções de modelos, detalhe em lese, detalhe na cintura, detalhe aqui embaixo. Olha só esse aqui, amores, que lindo. Olha só o detalhe aqui no barrado, lindo também. Olha só essa outra opção aqui também, divino. E os valores, amores, de R$65
acima de 4 peças no atacado. Mais opções aqui, olha, de modelos das batas. Olha essa preta que maravilhosa, gente. Tá linda, né? E essa aqui também está show. Essa daqui também está linda. Olha só, amores, R$60. Essa daqui também R$60. Essa daqui também estão lindas, né, amores? Lindas demais. É um chemise que estão lindos. Dá para usar em várias ocasiões. R$60, acima de 4 peças no atacado. Temos mais opções aqui, olha que bacana, amores. Olha só essa daqui, também bem bonita. Então são dentro desses valores aí que eu passei para vocês. Temos mais opções de vestidos, aqueles vestidos seda que estão lindos, arrasando aqui na Giovana Fernandes. E toda a coleção da loja, né, gente? Aqui, olha, tem mais opções de modelos, como eu mostrei para vocês lá fora na Arara. Tem de 45, de 55, de 60. Então é nesses valores aí. Esse outro modelo aqui que está show. Olha só, R$50 esse aqui com os botõezinhos, tem fendinha, é um chemise que está show, detalhe na manguinha, lindo, gente. Saída de praia também vamos ter aqui na Giovana Fernandes, olha que linda, gente, linda. Temos várias opções aqui, olha, de estampas, olha essa outra aqui, que linda, gente, muito bonita. Olha só, essa daqui que linda, gente, bem bonita, olha, bem despojada. Tem um detalhe aqui, olha. Olha só essa outra opção aqui. Linda demais, gente. Cada uma mais linda do que a outra. Temos aqui também aquela calça, estilo envelope, olha, ela é aberta, bem soltinha, bem despojada. Valor de R$50 no atacado, tamanhos MG e GG, e vamos ter várias opções de cores. Temos essa outra opção de cor, olha só que bacana, gente, são várias cores bacanas, a R$50 no atacado. Lembrando a vocês que a loja faz envio, para vocês que não podem vir aqui, ela faz envio por ônibus de excursão, correio, transportadora, faz vários tipos de envio aí para vocês, tá, amores? Vocês aí que não podem vir comprar aqui na loja, acima de 4 peças variadas, você já leva no valor de atacado aqui da loja Giovana Fernandes. A coleção está muito linda, linda demais. Está de parabéns com todas as peças aqui, peças de excelente qualidade que eu conferi tudo para vocês. E a loja Giovana Fernandes fica aqui na ala Marfim do Shopping Valtier. Toda a coleção linda, cada vestido mais lindo do que o outro. Olha só, amores, vou passar o horário de atendimento para vocês. A partir de terça-feira agora, o horário de atendimento vai ser das 2 da manhã até as 14 horas da tarde. Um horário de atendimento aí especial para final de ano. Só para vocês conhecerem a loja quando vocês chegarem aqui, olha, Giovana Fernandes, box 9 e 10, aqui do Shopping Valtier Popular, próximo aos caixas eletrônicos e a rampa. Fica facinho de vocês encontrarem aqui a loja Giovana Fernandes. Então é isso, amores, faz envio para todo o Brasil, acima de 10 peças, e para comprar aqui na loja, acima de 4 peças já sai no valor de atacado. E para enviar acima de 10 peças já envia aí para todo o Brasil. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevendo aí no canal e deixando uma curtida, ficando por aqui hoje. Beijo, beijo.